A ideia geral de truncar, certo, a corrente foi que você tem um equipamento, como a gente já falou, um banco de capacitores, uma bobina, e esse capacitor vai se descarregar para essa bobina. Quem realmente vai estimular, o DI/DT máximo ocorre no início. Na hora que você fechou a chave, você vai ter um máximo do DI/DT, a máxima taxa de variação da corrente. Se não ocorrer nesse pedaço, nesse início, certo, o estímulo, o resto do tempo, certo? Lógico, tem a duração, mas o resto do tempo vai ser improvável que aconteça. O que é que está acontecendo? Então, eu estou gerando, quando eu liberei a corrente vai subir a um valor, certo? Vai no ar e ele está mostrando aqui. Então, a corrente vai subir até um certo pico e descer. Certo? O gráfico pontilhado é o normal, a resposta de um circuito RLC. Só que, se não acontecer o estímulo até aqui, nessa parte daqui, não ia acontecer. O que é que está fazendo? Descarregando o banco de capacitores, aquecendo o meu circuito, onerando, fazendo a bobina, tem que ser, os fios da bobina tem que ser maiores, o fio do transformador que está carregando os capacitores, tudo isso aí está sendo maior, porque eu tinha que carregar o capacitor, mas eu estava deixando ele descarregar todo. O próximo pulso só podia acontecer depois que ele se descarregasse todo, então o tempo a taxa de repetição dos meus pulsos também ficava reduzida. Aí, baseado em circuitos, desfibrilador mesmo, cara, que ele tem os desfibriladores que são trapezoidais. Por quê? Ele dá um pulso, certo? Então ele controla o início da descarga dos capacitores e o fim. Certo? Então a gente imaginou usar a mesma coisa para evitar que os capacitores se descarregassem. Então, vamos truncar a corrente. E realmente, a gente truncou a corrente aqui, nesse ponto. Então a corrente, em vez de fazer mais isso, chegou aqui nesse ponto, a gente cortou a corrente. Quando a gente cortou a corrente, o estímulo continuou sendo efetivo. Então o estímulo que era efetivo continuou sendo efetivo. E o capacitor... só para comentar, para fazer isso, certo? Eu não podia usar mais a chave que a gente, por isso que eu falei que ia falar da chave eletrônica. A chave tradicional é um SR, um resistor controlado de silício, que você dá um pulso no gatilho dele, na hora que você dá um pulso de corrente nele, ele vai começar a conduzir, só que uma vez entrar em condução, ele só para de conduzir quando a corrente que passa por ele fica abaixo do valor da corrente de manutenção. Ou seja, basicamente só quando ele corrente zero é que ele desliga. Você não tem como controlar o desligamento desse dispositivo. Então, optamos por usar um IGBT, que é Insulated Gate Bipolar Transistor, um transistor de gate bipolar, que ele associa as características de um transistor bipolar, a parte de potência, e um transistor FET. Então ele associa as duas coisas, onde vai ter uma alta impedância de entrada, mas consegue controlar altas correntes. Então, associando isso, eu consigo, através de um pulso de controle, que agora é um pulso de tensão mesmo, no SR é um pulso de corrente, e o problema do SR é que para o pulso de corrente, além disso, tinha que ser alto. Já que as correntes que ele ia conduzir é uma corrente alta, o pulso de corrente que eu tinha que fornecer no gate também precisava ser elevado. Aqui não, é um pulso de tensão, 15 volts, e enquanto o meu pulso estiver presente no gate, nesse terminal aqui, do meu dispositivo, ele vai estar conduzindo. Cortei o pulso, certo? Ele desliga. Tem um tempo de decaimento, então na hora que eu mandar desligar, ele demora um tempinho, mas é nanosegundo, e desliga, fechando, abrindo a chave novamente. Então, só com esse dispositivo que eu conseguiria fazer isso. E aí, observamos. Se eu truncasse a minha corrente aqui no gráfico, a gente tem gráfico em vermelho, é a corrente do meu circuito, e o gráfico azul é a tensão do capacitor. Se eu truncar a corrente, deixar a corrente ir até o seu pico, e nesse momento eu truncasse a corrente, que foi o que aconteceu, o meu capacitor só descarregou aqui aproximadamente 6% do valor do banco de capacitores. Então o que é que eu preciso? Simplesmente recarregar esse banco para poder usar de novo. Então, realmente o objetivo que a gente queria já foi atendido. Conseguiu evitar a descarga total do banco. Ótimo. Só que, observando isso, a gente observou que, antes de observar isso já possibilitaria fabricar bobinas com menor dimensão, reduzir a necessidade do resfriamento artificial das bobinas, porque elas aqueciam muito devido a toda aquela corrente passando sem necessidade. Então o resfriamento artificial a gente pode até eliminar, dependendo da situação. Permite a aplicação da técnica em sessões mais prolongadas, porque você vai aplicar um tratamento para o paciente, e aquele tratamento, se você quiser aplicar durante horas,
Não podia, porque a corrente ia aquecer muito aquele equipamento, tinha que ter um tempo de resfriamento. Então, com isso, já conseguiria uma série de vantagens. Mas, além disso, observamos que pulsos de corrente que antes não eram efetivos, passavam a ser. Então, a gente tinha aquele pulso completo, certo? Ia até o pico e descia. Um pulso completo que era efetivo, a gente truncou, continua efetivo. Então, ótimo, já só fiz evitar a descarga. Só que um pulso completo que já não era efetivo, quando a gente truncou, ele gerou um estímulo efetivo. Peraí, então por que está acontecendo isso? Alguma coisa, algum efeito a gente ganhou nisso. Então, ele não era efetivo se eu simplesmente liberasse ele com SCR normal, liberasse a corrente a passar. A corrente ia passar por todo o meu circuito e ela não gerava um estímulo. Quando eu trunquei, gerou. Aí a gente disse, deve ser por quê? Porque na hora que a gente trunca, é o ponto inicial, certo? Na hora que você trunca a corrente, aquela truncagem dá um alto DIDT ali. Então, foi esse DIDT que está maximizando a minha função de ativação. Se lembra que a função de ativação era duas componentes, uma espacial, DIDT, e a outra, uma temporal, que é a DIDT, e a outra espacial. Então, truncou, era aquilo ali. Só que, aí vem a grande vantagem de ter feito aquelas curvas de intensidade de duração, a gente vai observar, aqui está bem exagerado. Na hora que a gente, isso aqui na realidade é um pulso bem fininho para baixo. Quando a gente trunca, esse tempo de truncar entre eu mandar ele cortar a corrente, certo? Até realmente a corrente zerar, é muito curto. Indo para a curva de intensidade de duração, a intensidade que eu precisaria para com essa duraçãozinha, um pulso com essa duração, gerar um estímulo, tinha que ser muito grande, quase 3 vezes maior do que a corrente realmente que está passando ali. Por quê? Aqui, no DIDT, está essa onda daqui, essa curva com essa pontilhada daqui. Então, essa pontilhada, a gente aproximando, aí achar um valor médio para ela aqui na parte negativa. A intensidade média daquela onda, da parte negativa aqui do DIDT, baseado na duração que ele está tendo, do truncamento, não era suficiente para ele gerar o estímulo. Então, essa hipótese de que foi, o truncamento foi o DIDT, devido ao truncamento que fez ele passar a ser efetivo, morreu essa hipótese. Então, começando a fazer mais pesquisas e até descobrir o que era. Aqui é só mostrando que o DIDT não era. Então, a gente procurou aqui na curva, para aquela duração, que é a duração do fechamento da chave, no caso da abertura da chave, a intensidade que eu precisaria seria essa daqui, bem mais alta do que realmente eu tinha. Aí, com novas investigações, a gente observou o que acontece. A minha curva, certo, o DIDT, ela tinha esse comportamento aqui. Ela começava no valor máximo, descia, zerava, tinha uma parte negativa dela, até ela se estabilizar. O que acontecia? Quando a gente trunca, ela vai ter só esse comportamento. Vem até o zero e continua no zero o resto do período. Esse trecho negativo daqui, essa porção negativa, o efeito dele era hiperpolarizar a membrana. Em vez de despolarizar minha membrana, a gente observou que o efeito era hiperpolarizar. Então, aqui despolariza. O efeito desejado, que é despolarizar a membrana para poder gerar potencial de ação. Mas esse trechinho aqui estava hiperpolarizando. Por quê? A função do IDT inverteu de sinal. Então, a gente consegue observar melhor isso quando faz os gráficos no tempo do potencial de membrana. Então, tem esse gráfico aqui. Esse aqui é um caso sem truncamento. Então, a função em azul, certo? É a função de ativação, a função que eu estou aplicando. A função em vermelho é o potencial de membrana, a tensão entre as paredes da membrana, a parte interna e externa da membrana celular. Quando a minha função azul, ela inverteu aqui, tá vendo? A minha potencial de membrana estava subindo de valor. Aqui. Esse potencial de membrana ele vai subir até o determinado valor, só que a função azul vai inverter de sinal e esse daqui vai começar a diminuir novamente. Então, ela inverteu de sinal e essa aqui começou a diminuir. Por quê? Essa inversão de sinal na função do IDT acabou eliminando o efeito que a gente desejava da parte que despolarizava a membrana.